vejam, eu estou forçando nessa metáfora porque eu vou explorar ela mais adiante. O lugar passa a se configurar não só pelas suas características físicas, culturais, sociais, a memória, etc., mas também por bancos de dados que disparam a informação desse lugar, que são captados por dispositivos eletrônicos específicos. É essa a diferença. Um megafone, nós captamos com o nosso corpo, com a nossa mídia primária e básica. Né? Captamos. Um cartaz dizendo Faculdade de Comunicação, curso de mídia locativa, também é uma mídia locativa analógica, que é captada também pelo olhar. Diferente desse disparo de informação para dispositivos eletrônicos. Então, essa conjunção, esse tripé aí, que vai criar esses novos processos, iniciando, assim, essa fase da internet das coisas. É um cartaz que está vinculado a um website, ou um objeto que pode estar vinculado não mais com o código de barra, como esse microfone, mas com um chip, chamado de etiquetas de radiofrequência, que podem estar emitindo pequenas radiações, emissões de rádio, que podem ser captadas. Então, entender a internet das coisas é justamente esse ciberespaço que baixou e encarnou no mundo físico. É essa fase onde nós estamos. É isso aqui, não é mais a Matrix lá em cima, certo? Mas é a informação na rua. Obviamente que são artistas. E os artistas, o marketing, a publicidade, os artistas são os primeiros a adaptarem essas tecnologias e rapidamente disseminarem, fazerem experiências com isso. Né? No caso aqui, à esquerda, é uma rua em Londres, uma etiqueta de radiofrequência. Obviamente que é uma brincadeira, né? Mas isso poderia estar, e já há experiências, num sinal, por exemplo, de trânsito, monitorando os carros, ou dizendo, como é uma experiência na Suécia, alterando rapidamente se uma bicicleta está passando. Então, se uma bicicleta está passando, a etiqueta capta a bicicleta e rapidamente muda o sinal para que os automóveis parem, para que essa etiqueta passe. Então, é uma informação que reage ao contexto. E aqui, à minha direita, é uma experiência, vou mostrar o vídeo do Aaron Barton, se eu não me engano, um artista alemão, que ele brinca um pouco com essas informações de mapeamento. No caso aqui, ele procurando uma pizzaria em um determinado lugar, o Google vai colocar o marcador num lugar próximo da onde está a pizzaria. Quando ele começa a dar zoom, obviamente que há erros. Certo? Então ele pega e ele vai para o lugar onde esse erro acontece e monta essa estrutura, que vocês podem ver, dá um tamanho real aí. Vocês podem comparar com as árvores ou com o poste, e ele fixa esse ponto. Então, de novo, fazendo uma transposição na realidade de uma informação localizada que foi para o ciberespaço e que ele traz de novo para o espaço físico. Ou uma etiqueta de radiofrequência que poderia estar dando aqui informações de quantas pessoas passam por aqui num determinado momento. Então, são sensores, tecnologias e redes que disparam informação para os mais diversos fins comerciais, mas também policiais, para vigilância, controle e monitoramento. A grande ameaça desse mundo da internet das coisas é, efetivamente, estamos cada vez mais disseminando e recebendo informação a cada passo que nós fazemos, a cada perfil que nós colocamos no Facebook ou no Orkut, certo? Fazendo com que nós nos sintamos cada vez mais livres, mas na realidade cada vez mais fornecendo informação para grandes bancos de dados que cruzam essas informações sem que nós saibamos. Vou explorar isso mais no final. Então, a fase do upload, o que se dizia, qual era a tese central? O ciberespaço vai aniquilar com o espaço físico, é o fim das grandes cidades, é o fim do urbanismo. As pessoas não vão mais, para que eu vou sair na rua se eu posso fazer tudo pela internet? Não. As pessoas não vão mais se relacionar umas com as outras, porque vão ficar trancadas nos seus quartos, nos chats e nas listas de discussão. Eu também não preciso mais ter corpo, porque o que importa é a minha mente e aquilo que eu penso e digo. Ninguém sabe. O
brincadeirinha com a internet na década de 90 era uma charge que dizia: na internet ninguém sabe se você é um cachorro. Então você pode ali estar escondido por trás de diversas máscaras e o corpo pouco importa. O fim das mídias físicas vai acabar também com tudo, né? Com o livro, com o jornal impresso, com a televisão. E uma obra clássica, vários autores vão reforçar isso. Eu penso aqui no Joshua Meirowitz, que escreveu um livro chamado No Sense of Place, na década de 80, falando justamente da televisão e dos computadores que vão aniquilar com o sentido de lugar. Então nós temos aqui a aniquilação do espaço, a aniquilação do sentido de lugar, a aniquilação das relações sociais e a perdição no mundo lá em cima, fora do mundo real. Como eu falei, embora mesmo antes de qualquer tecnologia móvel, rede sem fio, etc., isso sempre foi muito questionável, vários estudos mostravam questionável nesse sentido, essas teses foram teses que nós ainda escutamos frequentemente. Sempre aparece alguém dizendo o perigo das redes sociais, das relações sociais, na internet, etc. Bom, na fase do download, o que nós estamos vendo é uma informação que só faz sentido no lugar. Se você estiver em casa, não tem por que você ter um netbook, usar uma rede sem fio ou um telefone celular. Então, essas tecnologias elas já são sintoma dessa saída do quarto, digamos assim. Ela instaura pela primeira vez, isso é uma novidade radical, é necessário dizer isso. Pela primeira vez nós temos uma conjunção de mobilidade física e mobilidade informacional. Podemos produzir, consumir e distribuir informação em movimento, que não podíamos antes. E mais adiante eu vou explicar isso melhor. Uma conexão generalizada com objetos e os lugares, e pessoas, obviamente, que estão ali, criando o que muitos autores estão chamando de novos sentidos dos lugares. Um pouco isso que a gente vê hoje espalhado pelo mundo, né? Mesmo aqui em Salvador, nós vemos diversos exemplos, certo? Redes Wi-Fi públicas abertas, certo? Nós temos muito pouco e há necessidade de criação desse tipo de conexão, certo? Ou pessoas conectando seus telefones celulares em meios de transporte, aqui no caso o metrô, ou uma praia inteira coberta por uma rede Wi-Fi, e a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, totalmente coberta